Olá, boa noite a todos. Um dia após celebrarmos a solenidade de Pentecostes, no último domingo, ontem, né? Hoje, celebramos a memória de Maria, Mãe da Igreja. E você é o nosso convidado para, a partir de agora, aprender um pouco mais sobre Pentecostes e sobre Maria, que estava, né, com os apóstolos quando o Espírito Santo de Deus veio. Olha, agora eu acho que eu já consegui resolver o problema na internet. Eu já vou colocar direto o Padre Luiz Erlim, tá bom? Pra gente não perder tempo. Deixa eu ver se a gente não oscila mais a internet. Acho que eu já convidei o padre. Oi, padre. Oi, Diego, e aí? Era eu ou era você? Eu acho que era eu, viu, padre? Acho que era eu. Mas, bom, Mas padre, tranquilo, louvado seja Deus que deu certo. Obrigado pelo convite. Um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. amém. Obrigado, senhor, padre. Ó, o padre Luiz Erlim está aqui conosco, que é autor do livro 50 Dias no Cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Então já vou colocar então, o nosso próximo convidado, é o Vinícius Simões. Vinícius Simões, ele é o presidente da Renovação Carismática Católica aqui no Brasil, a RCC. Já vou colocar o Vinícius na tela também. Opa, deixa eu colocar. Achei. Deixa eu ver se dá certo agora com o Vinícius também. Oi, Vinícius. Boa noite, irmão. Muito Olá, bem, boa Vinícius. noite, A paz irmão. para você. Amém, a paz, Padre. Tudo bem? Uma alegria estarmos juntos aqui nessa noite. Louvado Uma boa seja noite também Deus. para quem está conosco, nos acompanhando nessa live. Que bom estarmos juntos. Amém. Olha, eu vou colocar também nossa última convidada, né? Nossa próxima convidada, que é a Dani Miranda. É uma missionária e apresentadora da TV Canção Nova. Vou colocar a Dani na tela também. Só um instante, por favor. Pronto, já mandei a solicitação. Não sei onde vocês estão, mas aqui tá um frio. Oi, Dani, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem, Boa Diego? noite, Dani. Tudo bem? Sua bênção, Padre Luiz. Deus te Tudo bem? abençoe, Dani. Bom falar com você. Alegria. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Dani. Tudo bem? Graças a Deus, tudo ótimo. E com vocês? Tudo Louvado bem, seja graças a Deus. Deus. Com um pouquinho de frio, como disse o Diego, mas o frio, a gente vai se esquentar no Espírito Santo essa noite, né? Isso mesmo. Amém. Olha, então, antes de a gente começar de fato, a gente pode começar a fazer um momento de oração, né? Pra gente já entrar nesse espírito de Pentecostes, pra gente rezar. Tem bastante intenções que a gente sempre recebe nas redes sociais. A gente pode... Ô, Vinícius, você pode já começar conduzindo aí um momento de oração pra gente? Né? Invocando o Espírito Santo, para que a gente tenha uma live abençoada. Amém, com certeza. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós te louvamos, Senhor, porque a promessa do derramamento do Espírito é perene. A promessa é para nós, para nossos filhos e para todos aqueles que de longe ouvirem o apelo do Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos humildemente que cumpras a tua promessa sobre nós, sobre todos aqueles que nos acompanham nessa live, sobre seus familiares, sobre os nossos irmãos e irmãs enfermos que estão agora nos hospitais, sobre todas as pessoas, Senhor, que necessitam da tua graça, do poderoso derramamento do teu Espírito. Vem sobre nós, Senhor, como em um novo Pentecostes, enche os nossos corações do teu amor, vem nos santificar, vem nos renovar, vem nos dar um novo impulso missionário, Senhor. Vem renovar a esperança em nossos corações, vem nos ensinar a proclamar Jesus como Senhor de nossas vidas, como Senhor de nossos lares, como Senhor de nossas comunidades, Senhor dos nossos trabalhos e de todo o nosso ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor. amor. Enviai Enviai o vosso Espírito, e tudo tudo será criado, e e renovareis renovareis a a face face da da terra. terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, a Rainha do Cenáculo, nossa Mãe querida, nossa Mãe amada. Fica conosco nessa live, Mãe, intercede por nós, por todos aqueles que nos acompanham, que seja uma live frutífera para o louvor do Teu Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Ô, Vinícius, estão aproveitando, né, que você pode falar pra gente, né, pra quem tá aqui nos assistindo, porque tem público diversos, né? Tem o pessoal da RCC que tá acompanhando, da Canção Nova também, que segue bastante a Dani, do Padre Luiz Eli e aqui da editora. Você pode falar pra gente, então, o que é Pentecostes, né? O que significou esse evento, significa esse evento para a igreja? Pentecostes, para nós cristãos, é a festa do derramamento do próprio amor de Deus. Né? Santo Agostinho vai falar que o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então esse amor é derramado sobre nós. O Pai derrama o seu amor sobre nós em caráter universal, gratuito, na festa de Pentecostes. Então, uma grande festa do amor de Deus que vem preencher nossos corações, que vem nos dar um novo impulso missionário, que vem nos santificar, que vem renovar a nossa esperança. Então, é a coroação do mistério pascal, né? A Escritura vai dizer assim: de tal modo Deus amou o mundo que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Pai amou e manifestou esse amor em Jesus. Mas ele não se contentou só com essa manifestação, ele envia o próprio amor sobre nós, para que nós possamos fazer uma experiência radical e transformadora. Então, é a festa que dá um impulso à igreja nascente. Não é uma festa estática lá do ano 33. Pentecostes é hoje, Pentecostes continua acontecendo no nosso dia a dia, o Espírito continua sendo derramado. O Catecismo vai dizer que nós estamos no tempo do Espírito. Ele age dia e noite nos nossos corações, nas nossas vidas. É um Espírito que vive e reina para sempre, né? Ô Dani, a gente ouve falar bastante de cenáculo, né? Mas certamente tem gente que não sabe o significado. O que significa cenáculo? Pois é, cenáculo é essa sala da reunião, sala de refeição, de jantar, né? Os discípulos estavam nessa sala de cima quando ali Jesus viveu a última ceia. E eles também estavam reunidos em cenáculo quando veio o Espírito Santo, que é a promessa do Filho, a promessa do Pai no Filho, que nos daria, que o Filho nos diz que enviaria o Espírito Santo. Se eu não subir ao Pai, não virá o Paráclito. Então, nós recebemos nesse cenáculo com Maria. Maria estava junto com os discípulos quando Jesus ali entra naquela sala com as portas fechadas e ali o Espírito Santo vem, né? Então, é essa graça dessa reunião onde estavam todos nessa sala de jantar, que o Senhor que já nos alimenta na última ceia, mas também nos dá a graça do Espírito Santo sobre nós. Amém. Ô padre, hoje, né, como eu falei no início aqui da live, a nossa igreja também celebra a memória da Virgem Maria, Mãe da Igreja. Por que a gente celebra essa data hoje? Então, é uma festa não, mas é um título já antigo de Maria. Mas o Papa Francisco teve essa sensibilidade de incorporar Nossa Senhora Mãe da Igreja justamente um dia após Pentecostes. E a gente faz todo sentido. Maria estava ali, diante dos apóstolos, conduzindo os apóstolos e os discípulos e discípulas nesse aprendizado de receber o Espírito Santo, e não só receber o Espírito Santo, mas deixar o Espírito Santo agir em suas vidas. E por essa razão, Maria, ela
ela tem essa intimidade com o discípulo, e essa intimidade é uma intimidade materna. Lembrando que a maternidade de Maria, ela começa, a maternidade universal de Maria começa aos pés da cruz. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Mas naquele momento, ela dá à luz à humanidade, apesar de estar perdendo o seu filho, mas essa função materna de Maria, de fato, ela é concretizada, ela é ratificada no momento, no evento Pentecostes. Ali sim, ela coloca todo o seu potencial de mãe para cuidar dessa igreja que nascia e cuida dessa igreja até hoje, como mãe cuida do seu filho até o final da sua vida e como Maria não deixará de viver eternamente. Ô, Vinícius, quando a gente fala em Pentecostes, não tem como não falar em RCC, Renovação Carismática Católica, né? Que é um movimento que, de fato, marcou a vida da igreja, né? Com uma linguagem, uma espiritualidade própria, né? Você pode falar para a gente um pouquinho sobre lá o início, né? Como que estava a nossa igreja na época, como que foi a aceitação da RCC quando ela surgiu? Então, como disse o Papa João Paulo II no Pentecostes de 2002, ele fez uma exortação à renovação carismática dizendo: vós sois chamados a serem, na igreja e no mundo, o rosto e a memória de Pentecostes. Então essa é a vocação da renovação carismática, esse é o chamado originário e nós não podemos nos afastar disso. Ser rosto e memória de Pentecostes na igreja e no mundo. A igreja sempre foi guiada pelo Espírito Santo. Ao longo dos seus 20 séculos, o Espírito Santo sempre atuou na vida da igreja. Mas é bem verdade que, nos últimos séculos, o Espírito ficou muito restringido, vamos dizer assim, aos sacramentos. Não é? E o Concílio Vaticano II é essa primavera na vida da igreja que vai falar que o Espírito não age só através dos sacramentos, ele age também através dos carismas para o crescimento do reino de Deus. Então, é nessa atmosfera de primavera conciliar que nasce a renovação carismática e outros tantos movimentos pós-conciliares na igreja. A renovação carismática, então, vai surgir 2 anos após o encerramento do Concílio Vaticano II, em fevereiro de 1967, num encontro muito despretensioso de 25 jovens, lá na Pensilvânia, em Pittsburgh, num retiro que ficou conhecido como Fim de Semana de Duquesne. Jovens universitários querendo conhecer mais sobre a pessoa do Espírito Santo, eles se prepararam lendo Atos de 1 a 4, lendo um livro evangélico, inclusive, A Cruz e o Punhal, que serviu muito de inspiração para aqueles jovens. E naquele fim de semana, olha que coisa interessante, tinha tudo para dar errado, porque é inverno nos Estados Unidos, fevereiro, e a água do encanamento congelou. O retiro ia terminar antes do tempo, ia terminar no sábado à tarde. Só que alguns daqueles jovens falaram: eu vim aqui para fazer uma experiência com Deus e eu não vou arredar o pé daqui, eu não vou embora. Então, 2 jovens, principalmente, David Mangan e a Pat Mansfield, que esteve várias vezes aqui no Brasil, eles foram para a capela. Eles foram para a capela, se ajoelharam diante do sacrário, e a oração do David Mangan foi a seguinte: Senhor, eu estou desesperadamente necessitado de Ti. E a oração da Pat Mansfield foi: Senhor, se o Teu Espírito pode fazer mais na minha vida, eu quero. E naquele momento, então, eles tiveram uma experiência extraordinária de inundação do amor de Deus. Eles ficaram ali 1h30, 2 horas, 3 horas, e eles não queriam sair daquele estado de céu, não é? Então foram profundamente preenchidos pelo amor de Deus, eles e outros jovens, e com isso a renovação carismática, por ação e obra do Espírito, ela foi crescendo naturalmente. 1 ano depois, já eram 1.000 pessoas num congresso nacional nos Estados Unidos. Em 1969, ela chega em diversos lugares da Europa e aqui no Brasil, pelos nossos queridos padres Eduardo Dugert, da século XXI,
e também o padre Haroldo Rankin, faleceu no ano passado, aos 100 anos de idade. Né? Então, eles trouxeram essa graça para cá e a renovação se alastrou no mundo, não é, como sinal, como fruto da ação do Espírito Santo na igreja. Ô Vinícius, olha, aproveitando que você falou, padre, Dani, vou pedir licença aqui, porque eu tive a honra de... Eu vou mostrar para vocês aqui, viu? Olha, isso aqui é uma matéria especial de capa da revista Ave Maria, pelos 50 anos da RCC, que eu tive a honra de escrever em junho de 2017. Então, toda essa história que o Vinícius, história belíssima que o Vinícius contou, tá aqui na revista Ave Maria. Daqui a pouco eu vou dar um recado legal sobre ela, para quem quiser acompanhar essa matéria. Vai ter um recado bem bacana. Então, é lindo, é maravilhoso a história da RCC. Então, mas, ô Dani, aproveitando, né, que a gente está no diálogo de Pentecostes, tudo, você pode falar para a gente como que a gente pode aprender com Maria, né, nos dias de hoje, a ter uma experiência de um novo Pentecostes? Esse novo Pentecostes pelas mãos de Maria, né? Maria, ela sempre foi cheia do Espírito Santo. Maria, ela trouxe o menino Jesus no ventre. E engraçado aliás, e bonito de constatar na história, que quando ela encontrou Isabel, ali João Batista estremeceu no ventre de Isabel. Para dizer que naquele momento a presença do menino Jesus já trazia essa presença de amor transformadora do Espírito de Deus, que ele foi derramado no Pentecostes sobre eles, discípulos, e sobre nós hoje. Quem tem Nossa Senhora também é conduzida pelo Espírito Santo. De mãos dadas com Nossa Senhora, nós podemos ser cheias do Espírito Santo. Nos dias de hoje, nós mulheres precisamos contemplar as virtudes de Maria. Maria que não abandonou aqueles filhos que ela recebeu na cruz. Quando o discípulo amado levou ela para casa, ali também Maria não deixou o seu lar, a sua família, aqueles discípulos reunidos, né? E essa ação de Maria de fazer com que todos estejam reunidos é para nós mulheres nesse tempo de hoje também um grande aprendizado. Nós precisamos, como mulheres, pedir a Nossa Senhora essa graça de estar trazendo a nossa casa, o nosso lar, a nossa família para junto de Deus, né? Assim como aqui na Canção Nova nós temos a nossa cofundadora Luzia, ela que escreveu aqui a contracapa do livro, não é? A nossa cofundadora para nós, a Luzia, ela é essa presença de Maria que nos agrega, que nos reúne. Então, para nós, nesse tempo de hoje, nesse novo Pentecostes que nós experimentamos e queremos experimentar nas nossas vidas, nós mulheres precisamos trazer essas virtudes de Maria. A primeira delas que eu trago é essa, agregar, trazer para nós. Hoje se tem uma corrente tão grande que o feminismo vem trazendo, tirando de nós mulheres essa graça da maternidade. Nós, mulheres, trazemos esse potencial da maternidade abençoado por Deus e é o Espírito Santo que nos conduz. Eu sou mãe de uma menininha de 2 anos e meio, Helena, e quanto é necessário para nós, mães, pedir o Espírito Santo e nós, mães, inserirmos também dentro da realidade da nossa família a nossa presença materna. É isso que para mim me ressalta mais, assim, eu gostaria de dizer. E a gente aprende cada vez mais com Nossa Senhora, né? Tá todo mundo aqui também mandando mensagem de Nossa Senhora Auxiliadora também, né? Porque para nós, uma das nossas patronas da Canção Nova é Nossa Senhora Auxiliadora. Justamente porque nós somos, além de nascer do sopro do Espírito, como o Padre Jonas diz, né? Nós nascemos do batismo do Espírito do Padre Jonas. Nós nascemos com essa veia da renovação carismática católica. E o Padre Jonas era também salesiano, então nós fazemos parte da família salesiana e trazemos no nosso coração esse grande amor à Nossa Senhora Auxiliadora. Hoje no texto, o Padre Wellison e eu, nós dizíamos que nós tínhamos essa alegria de celebrar Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora Mãe da Igreja. Com certeza. Olha, você falou o nome do Monsenhor Jonas, em nome da editora Ave Maria, dos missionários claretianos também, a gente quer dedicar essa live, esse momento de oração também, para a recuperação, para a saúde do Monsenhor Jonas, que é fundamental para a nossa igreja no Brasil. A gente deve muito ao legado dele, né? Amém. Que dure por muitos anos.
Mas, padre, olha, pessoal, nós estamos ao vivo aqui, né, no Instagram da Editora Ave Maria, com o Vinícius Simões, presidente da Renovação Carismática Católica do Brasil, com a Dani Miranda, missionária e apresentadora da TV Canção Nova, da Comunidade Católica Canção Nova, e com o padre Luiz Elim, autor do livro 50 Dias no Cenáculo com Maria, Nossa Senhora de Pentecostes. Padre, o senhor pode contar para a gente, então, qual é a proposta do livro, como que ele está estruturado, por favor? A proposta do livro é a gente entrar numa escola. Essa escola é o Coração de Maria. A proposta do livro é que a gente, de fato, mergulhe no ser de Nossa Senhora e Nossa Senhora possa nos formar em seu coração, como discípulos e discípulas. Então, é transformar o coração de Maria nesse cenáculo, né? Frequentar esse coração, ali ser formado por Nossa Senhora, e depois que ela mesma possa nos indicar o caminho. E esse caminho é o seu Filho Jesus, que nos apontará a missão que nós devemos realizar. Então, o livro ele tem essa proposta, a gente se aproximar de Maria, fazer uma experiência com ela, uma vez que eu escrevi o livro como se fosse um diário. É um diário de Maria, em que ela conta o dia a dia daquela comunidade que nascia como igreja, daquela comunidade que havia experimentado a ressurreição, mas ainda não tinha a capacidade, não tinha ainda os dons para saírem em missão, para, de fato, pregar esse anúncio do Evangelho, pregar esse amor de Deus. Então, Maria, ela congrega essa comunidade e vai ensinando essa comunidade no seu dia a dia, durante 50 dias, a, de fato, essas pessoas poderem se abrir à ação do Espírito. E não só se abrir, receber o Espírito Santo, mas deixar esse Espírito Santo governar as suas vidas. Uma vez que, como disse a Dani, Maria, ela recebeu esse Espírito e havia se consagrado a esse Espírito, ou seja, o Pentecostes de Maria aconteceu no momento da Anunciação, né? Ela já era gabaritada no Espírito, quando ela frequenta o cenáculo. Ela está ali, sim, para receber, confirmar o Espírito Santo, mas ela já havia recebido quando ela disse, sim, eu acato, eu aceito, seja feita a vossa vontade. E a gente entende aí todas as atitudes de Maria durante o seu peregrinar com Jesus. Todas as vezes que a Sagrada Escritura fala de Maria, fala de uma mulher ungida, de uma mulher tocada. Não há nenhum desmérito à Mãe de Deus nas Sagradas Escrituras. E justamente essa figura iluminada, ela é guiada por esse Espírito Santo. E eu costumo dizer que talvez o momento mais sublime em que a gente percebe em Maria a ação desse Espírito é quando ela, diante da cruz, permaneceu de pé, como disse o evangelista. Ela poderia estar dilacerada, mas o Espírito Santo a fazia ter dignidade. A dignidade de um ser que é filho de Deus, imagem e semelhança de Deus, e não se curvaria a qualquer adversidade, porque a adversidade, mesmo que fosse a morte, é fruto do inimigo, é fruto do pecado. E Jesus Cristo vem justamente para nos devolver essa vida nova. E é esse Espírito que nos conduz a essa eternidade. Então, o livro é isso, é conviver com Nossa Senhora. Eu vi que tinha uma pessoa perguntando quando é que faz essa experiência de acompanhar os 50 dias com Maria. A sugestão seria começar no dia de Páscoa e terminar em Pentecostes, acompanhando a liturgia. Mas isso é uma sugestão. Você hoje, que sente que falta a ação do Espírito Santo na sua vida, você pode começar a fazer essa trajetória e pedir esses dons, pedir que Maria te ensine a não só receber, porque nós já recebemos o Espírito Santo. A gente precisa deixar ele agir, a gente precisa dar liberdade ao Espírito, né, para que ele de fato se mova nas nossas entranhas, na nossa alma, se mova em nós com liberdade e nos conduzindo por onde o Senhor deseja que caminhemos. Então, o livro é isso, é um caminhar com Maria, aprendendo com ela a ser consagrado a Deus, deixando Deus ser Deus em nós pela ação do Santo Espírito de Deus. Muito bom, padre. O pessoal tá pedindo para mostrar o livro, ó, tá aqui, tá bom? Linda capa, hein? Linda, linda, linda. Olha, antes da próxima rodada de perguntas, que já vai pro Vinícius,
Eu vou dar um recadinho lá da revista, senão eu vou esquecer, tá bom? O Vinícius contou tão belamente a história da RCC, que eu tive a graça de colocar aqui nessa matéria de capa. Mas é um porque assim, eu não sei se o padre, né, autor da editora Ave Maria, ele conhece bem a história da editora, mas quem está nos assistindo talvez não saiba, mas a editora Ave Maria nasceu com a revista Ave Maria há 123 anos atrás. Olha só, é muito tempo, hein? Né, evangelizando por aí. Então, olha, 123 anos, a revista Ave Maria vai completar no dia 28 de maio, essa semana, sexta-feira. E para celebrar, a gente vai fazer uma live celebrativa, né, com alguns articulistas da revista. A gente vai falar sobre catequese, sobre juventude, sobre teologia, espiritualidade. Vai ser bem bacana, tá bom? Fica o convite nessa sexta-feira, às 6 da tarde. No Instagram também aqui da editora Ave Maria. Mas uma observação que eu queria falar também, padre, até se o Vinícius, a Dani, o senhor também quiser pontuar, porque quando a editora nasceu há 123 anos com a revista, né? Depois, um recado muito importante, pessoal. Desde janeiro deste ano, a revista Ave Maria, que é a primeira revista mariana, né, dedicada a Nossa Senhora do país, ela agora é 100% digital e gratuita. Então, todo mundo tem acesso à revista Ave Maria no site revistaavemaria.com.br. Lá dá para você baixar as edições anteriores, baixar o PDF. Você vai ter acesso a essa edição aqui, histórica também, tá bom? Então, entra lá no site da revista que você vai saber tudo também. Mas, então, a revista nasceu, a editora nasceu com a revista, mas logo em seguida vieram as publicações e principalmente, né, padre? A Bíblia Ave Maria, né? A Bíblia Ave Maria, ela tem uma ligação, é a primeira Bíblia católica do Brasil também, né? Então, eu queria que o senhor falasse rapidinho, né, brevemente, sobre a história da Bíblia Ave Maria e essa relação que, desde o início, sempre teve com a RCC, com os movimentos carismáticos, né? O movimento do cristão com a Bíblia começou, sobretudo, depois do Concílio Vaticano II. Antes, existia uma certa ressalva com relação à divulgação da palavra de Deus impressa e dar essa Bíblia nas mãos do povo. Então, mas mesmo antes do Concílio Vaticano II, a Ave Maria já sentiu esse profetismo que o concílio traria e publicou, antes mesmo de iniciar o concílio, aqui a Bíblia, a primeira Bíblia católica no Brasil, em português. E a Bíblia, sendo a primeira Bíblia, a renovação carismática entrou aqui no Brasil, veio com força após o Concílio Vaticano II, e era a Bíblia que nós tínhamos. E a renovação carismática bebe da espiritualidade da Sagrada Escritura, né? Não há dissociação entre o ser entregue ao Espírito e a própria palavra de Deus. Então, a renovação fez um trabalho belíssimo de divulgação da Bíblia, e a Bíblia, no caso, era a Bíblia da Ave Maria, e se tornou uma Bíblia querida entre os grupos de oração. Tanto é que eu me lembro, quando eu era mais jovem, a gente ia no grupo de oração, o pregador falava assim, na Bíblia, Ave Maria, na página tal. E até hoje, a Bíblia, a Ave Maria, ela mantém a mesma paginação, justamente por causa dessa identificação dos grupos de oração. Então, é um movimento bonito, né, essa parceria da editora, da Bíblia, e também com a renovação carismática. Bacana, história linda da igreja no Brasil, né? Eu vou pegar só uma beiradinha, Diego, porque quando você levantou a Bíblia, meu coração até voltou há muitos anos atrás, lá em Barbacena, quando eu era criança pequena, lá em Barbacena, em Minas Gerais. A minha mãe, logo que eu comecei a participar dos grupos de oração, grupo de oração Ressurreição, lá em Barbacena, eu estava com 15 anos. E logo que eu comecei a participar, minha mãe me deu a minha primeira Bíblia da Ave Maria, mas era aquela versão, aquela menor, né? Sei, de bolso. Parece que é a maior. E aquela menor, e eu... A minha com letra grande. Hoje eu estou usando a Ave Maria de estudos. Fantástica ela. Hoje eu estou estudando... Hoje os meus estudos bíblicos eu tenho feito com a Ave Maria para estudos, né? Que fantástico. Mas essa pequenininha eu tenho até hoje guardada. Que maravilha. Estou guardada aqui.
E as principais orações que eu sei de cor, como Magnífica, a armadura do cristão, a oração de Esther, para mim, eu sempre volto na tradução da Ave Maria, porque eu gosto dela naquela tradução. Eu sei de cor, mas eu sei de cor na tradução da Ave Maria, não em outra tradução. Que legal, eu que tenho legal. acesso a outras traduções e tudo, mas o que eu sei de cor é a tradução da Ave Maria, que realmente me marcou profundamente essa Bíblia da Ave Maria. É uma ligação afetiva, né, Dani? É. Afetiva. Ô, padre, aproveitando, né? A gente pode dar uma pausa aqui, né? Eu tô vendo muitas pessoas mandando mensagem, fazendo pedido de oração, somente pro texto da misericórdia, né? Então, padre, a gente pode rezar, fazer essa Ave Maria, né? Enfim, para a gente ter um momento de espiritualidade agora. Sim. Eu tava... Agora à tarde eu estava relendo alguns trechos desse livro e eu me deparei com aquela passagem, quem fez a experiência já, é aquela passagem que Maria ela entra no céu, ela faz a experiência de ter a visão do céu. E quando ela chega na porta do céu, ela não passa da porta do céu, né? Porque ela ainda não estava em estado de glória, né? Ela não tinha ainda feito essa passagem, mas ela vislumbra de longe da porta do céu. E lá ela vê aquelas pessoas que fizeram parte da história, e aí ela consegue compreender a razão de tudo aquilo ter acontecido. Ou seja, a missão ainda por mais que ela tivesse compreensão pelo Espírito, ela não podia imaginar a glória que de fato Deus preparava para cada um de nós. Então eu gostaria de rezar agora, e gostaria de convidar você também a rezar, por todos os nossos antepassados, né? Que com certeza estão no céu. Pessoas que fizeram essa fé chegar até nós. Pessoas que foram transmitindo esse Espírito Santo de geração em geração. Pessoas que foram cultivando esse Espírito, pessoas que foram nos educando na fé e que já partiram. Eu gostaria que você agora rezasse por tantos entes queridos já falecidos e peça que, de fato, do lugar onde eles estejam, que é o lugar da intercessão, o lugar junto de Deus, essas pessoas possam clamar por cada um de nós. E que possamos fazer essa experiência viva desse Espírito Santo. E que a gente aprenda a viver conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então eu convido você agora a lembrar os nomes em silêncio de tantas pessoas que passaram pela sua vida, que foram fontes de inspiração e que estão juntamente no céu, agora com Maria, com São José, com todos os discípulos e discípulas de Jesus, os apóstolos, todos os santos, todos os nossos parentes já falecidos, que tiveram a graça de se aproximar da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E também rezar por tantos falecidos em virtude dessa pandemia, pessoas que nós não conhecemos, mas que o Senhor prepare um lugar que essas pessoas possam passar pela porta do céu e possam lá, agora, neste momento, interceder por tantas pessoas que estão padecendo com essa doença. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era era Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ô, padre, o Vinícius, olha, eu tô vendo aqui mensagens de vários grupos de oração espalhados pelo Brasil, né? Grupos de oração da RCC Tocantins, Goiás, vi aqui também na minha terra, de Fortaleza, no Ceará. Abraço aí para todo mundo do Ceará. Tem bastante os grupos de oração da Renovação Carismática aqui. Ai, que pessoa, gente. Vai mandar um abraço pro Ceará. Eu tô mandando um abraço pro Paraná. Muito bem. Não, tô brincando. Abraço pro Ceará. Eu gosto do povo do Ceará. Só porque ele é cearense. Tô passando frio danado aqui em São Paulo. O Ceará com certeza tá quente, viu? Ó, Maceió também. Ô, Vinícius, né? A essência da RCC trouxe e traz, né, até hoje, um enorme benefício para a nossa igreja, né? Como que a RCC se ajusta às necessidades atuais da igreja no mundo, né, para responder ainda mais a sua vocação? O Papa Francisco nos pediu no ano de 2014
para partilharmos com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo não é uma graça só para a renovação carismática, para as novas comunidades, como, por exemplo, a Canção Nova, é para toda a igreja. É algo que é normativo para a igreja. A igreja, ela começa a sua missão a partir do evento Pentecostes. Então, a igreja é pentecostal por excelência. Então, um dos chamados principais da renovação é partilhar com todos essa graça do batismo no Espírito Santo. Toda a humanidade é destinatária do Espírito Santo. O Pai deseja dar o Espírito Santo à humanidade, como disse o padre Luiz, não simplesmente para receber, para ter uma experiência emotiva, para ter um arrepio ou coisa parecida, mas para que nós vivamos a vida no Espírito. O catecismo vai dizer que a vocação do homem é a vida no Espírito, ou seja, uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida que produza frutos do Espírito, frutos de santidade. Então, essa é a vocação principal da renovação. Lógico que dessa vocação principal derivam muitas coisas, e o Papa tem nos recordado o papel da renovação na igreja. Ainda em 2014, num encontro lá no Estádio Olímpico de Roma, ele falou assim: vocês foram os responsáveis por colocar a Bíblia na mão dos católicos, se referindo à renovação carismática. Vocês continuam fazendo isso? Então o Papa vem nos recordar esse dinamismo da Bíblia na mão dos católicos, a palavra de Deus que não volta sem produzir efeito. Aí no Jubileu de Ouro, lá no Circo Máximo, em Roma, em 2017, ele disse assim: vocês recordaram à igreja a importância da oração de louvor. Portanto, não tenham síndrome de Micol. Né? No bom humor do Papa Francisco, Micol é aquela esposa do rei Davi que recriminou Davi quando ele começou a dançar no entorno da Arca da Aliança. Então ele disse assim para a renovação: não tenham síndrome de Micol, não tenham vergonha do louvor. Então o Papa tem nos dado várias setas, não só o Papa Francisco, mas também Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, né? Bento XVI mesmo falou: eu lhes proponho o louvor como um estilo de vida, muito mais do que fazer oração de louvor, ter o louvor como um estilo de vida. Então os papas têm delineado muito o chamado e a vocação da renovação carismática na vida da igreja. E nós nos esforçamos dia a dia para cumprir isso, através dos nossos grupos de oração. Né? Antes da pandemia, nós éramos quase 14 mil grupos de oração. Agora eu acho até que a gente pode se surpreender. No pós-pandemia, a gente pode ter até mais grupos de oração, não é? Então, nós nos propomos, através dos nossos grupos, fazer isso. Né? Levar as pessoas a essa genuína experiência do amor de Deus, a uma vida de santidade, uma vida de leitura orante da palavra, uma vida de louvor, enfim, enxergar a vida com os olhos segundo Deus, e não com os olhos do mundo, né, que sempre nos coloca para baixo, não há solução, está tudo perdido. Não. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo são a solução para o mundo de todos os tempos. Amém. Amém. Olha, enquanto o Vinícius estava falando aqui, olha, um monte de gente mandando mensagens dos grupos de oração lá em cidades, estados. Verdade, né? eu vi também. Já viu Santa Catarina, Paraná, Bahia, Maranhão também. Deus abençoe aí todos os grupos de oração espalhados por esse Brasil. Vi de fora também, nos Estados Unidos comentando também. Né? Deus abençoe todos. Dani, como que a gente pode viver, né, uma fé em obras a partir da espiritualidade da comunidade Canção Nova? Uma fé em obras a partir da nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade marcada pela busca dos meios, a oração ao ritmo da vida. Então, o tempo todo nós estamos buscando esses meios de oração. As nossas 5 pedrinhas que nós aprendemos com o Padre Jonas,
que é o estudo da palavra de Deus. Nós falamos agora da Bíblia, esse estudo diário da palavra de Deus. A oração do terço todos os dias, dar as mãos a Nossa Senhora com o rosário. Nós também a prática do jejum, a prática de todos os dias participar da Santa Missa, a nossa adoração pessoal todos os dias, a confissão. E o Retiro da Boa Morte, entre outras práticas que faz com que nós vivamos uma espiritualidade. Esse conjunto de práticas que vai nos ajudando a viver. Como que nós podemos dizer isso a partir do carisma Canção Nova, né? É esse carisma que nos chama a buscar a oração, o ritmo da vida, em tudo aquilo que eu estou fazendo. Trazendo aquilo que o Vinícius trouxe do louvor. Aonde eu estou louvando a Deus. O que eu estou fazendo, eu estou em oração. Buscar esse contínuo viver no Espírito. É uma vivência que ultrapassa a oração falada, mas é uma busca de vida. A nossa vida ser uma vida de oração. Buscar essa vivência de oração. Então, isso que o carisma nos traz. Eu trago ainda, uma das outras formas também, é a oração às 3 horas da tarde, que antes de nós rezarmos o texto da misericórdia, já se havia a pausa para a oração às 3 horas da tarde, que é a hora da paixão. E depois foi chegando o texto da misericórdia e toda essa espiritualidade que comporta a divina misericórdia, aquilo que foi revelado por Jesus a Santa Faustina. Então, isso também, essa oração às 3 horas da tarde, quer nos levar também a essa vivência completa de uma espiritualidade na nossa vida. Ô Dani, acho que você teve acesso ao livro do padre aí, né? Os 50 dias no Cenáculo com Maria? Não sei se você chegou a folhear um pouquinho, ler um pouco. O que você achou dessa obra? Olha, eu fiquei encantada. Eu fiquei, por um lado, triste, porque que pena que eu não descobri ele na Páscoa. Ia ser maravilhoso ter vivido. Mas eu assumi um compromisso comigo mesma de viver esses próximos 50 dias. Porque é interessante que a gente não pode perder também de que nós estamos... Hoje nós falamos isso no texto, o Padre Wellington diz, Pentecostes nós celebramos no domingo, a semana começou, mas só começou, agora nós vamos viver. Então, até meu convite, muitas pessoas estão dizendo assim que querem adquirir o livro. Eu quero começar hoje, os meus próximos 50 dias, rezando no Cenáculo com Maria, os meus próximos 50 dias com a Nossa Senhora de Pentecostes. O que mais me chamou a atenção, eu tinha até separado a página aqui, mas eu vou achar rapidamente. O que mais me chamou a atenção foi essa forma que o Padre Luiz teve tão feliz de colocar como se fosse Nossa Senhora falando. A leitura é completamente diferente se fosse ele contando a história, mas trazendo para as palavras de Nossa Senhora. O primeiro que me chamou a atenção foi ali na página 45, é o 14º dia. Aí ele fala das mulheres, as mulheres que choram. Aí o texto já começa assim, nós mulheres. Quando eu li, eu falei assim, é a senhora Nossa Senhora. Impacta. É interessantíssima essa linguagem que o senhor utilizou, padre. Excelente, é maravilhoso escutar na voz de Nossa Senhora, porque traz essa proximidade, traz essa certeza de que Maria está pertinho. Ela me entende, porque ela é mulher como eu, mas ela entende vocês que são homens, que ela teve um filho e ela sabe muito bem. Então, é isso que mais me encantou no livro, e os meus próximos 50 dias serão no Cenáculo com Maria. Eu posso afirmar Que legal, Dani. Obrigado. Eu acho que a questão de dar voz pode causar algum estranhamento para algumas pessoas. Mas a gente se baseia, sobretudo na Sagrada Escritura, nos costumes religiosos da época e em todas as virtudes de Maria. Então a gente escreve o que uma mulher devota, consagrada, viveu no seu dia a dia. E essa narrativa de Maria nos faz entender que a gente, apesar das nossas fraquezas, das nossas debilidades,
a gente tem como imitá-la, a gente tem como, pelo menos, ousar imitar Maria, porque ela era humana como nós somos humanos. Então a gente abre uma porta através dessa narrativa de proximidade com ela, abre uma porta de santidade, né? A gente percebe que nós podemos não só tocar a santidade, mas abraçar a santidade e puxá-la para nós, né? Então eu fico muito feliz de ter ouvido esse teu testemunho. Muito obrigado. E depois dos 50 dias eu vou passar para os 3 meses com São José. Aí é outra história. Muito legal. Muito bom. Ô Vinícius, não sei se você chegou a ter acesso ao livro, se já conhecia ele. Ah, tá com ele aí, ó, tá com ele em mãos. Tô com ele aqui, sem dúvida nenhuma, já dei uma olhada neles, né? Chegou há pouco tempo também na minha casa, faço das palavras da Dani as minhas, né? Se tivesse chegado antes, realmente teria sido bem diferente, mas é sempre tempo de graça, né? Então é possível começar, exatamente. E aí eu quero louvar a Deus desde já, não é, pela inspiração que deu ao padre Luiz Erlim, a começar pela própria capa, né? A capa é lindíssima, a capa já é altamente evangelizadora, não é? E a linguagem realmente do livro, a gente fica impactado. Eu tive a mesma reação da Dani quando eu abri e vi que estava sendo falado na primeira pessoa. Isso me impactou positivamente, não é, de uma forma muito grande. E aí me chamou muita atenção o 47º dia. Primeiro pela simplicidade de Maria. Maria é a rainha, a mãe de Deus, e ela fala assim de forma muito despretensiosa: colocaram uma cadeira para mim entre os apóstolos. Isso é profundo, é fantástico, gera uma alegria muito grande em nós, primeiro pela humildade de Maria, e segundo que colocar uma cadeira para mim entre os apóstolos, naquele tempo significava muito, não é? Porque os homens eram os homens e as mulheres eram colocadas à parte, longe do rol dos homens, não é? E no entanto, eles colocaram a mãe junto deles. O que isso significa, né? Lógico que o padre que recebeu a inspiração, mas a gente pode fazer alegoria em cima disso, né? Maria é a garantidora da fé ali no cenáculo. Eles estavam amedrontados, né, com o que os judeus podiam fazer a eles e tudo. Maria mesmo vai dizer, olha, tínhamos medo. Ela se incluiu, não é? Mas ela era a garantidora da fé, a garantidora da fé em torno do cumprimento da promessa. Maria, então, é quem vai garantir que os discípulos não vão dispersar, mas vão cumprir a ordem de Jesus: não vos afasteis de Jerusalém, aguardai aí o cumprimento da promessa. Então, ela é a garantidora. O cardeal Cantalamessa, né, pregador da Casa Papal, ele fala algo muito lindo. No cenáculo, Maria não foi só mãe da igreja, mas madrinha dos discípulos. Porque só alguém que foi batizada é que pode agora apresentar outros a serem batizados no Espírito Santo. Então, Maria, ela vai apresentando cada uma daquelas pessoas que estavam lá no cenáculo, continua hoje apresentando cada um de nós diante do trono do seu Filho, para que ele nos batize no Espírito Santo. Então, ela é madrinha da igreja também no cenáculo de Jerusalém. Então, o 47º dia foi esse toque humilde de Maria, colocar uma cadeira entre eles. Para mim, foi altamente evangelizador. Muito obrigado. Maravilha. Eu que agradeço os comentários. Eu acho que está brotando um livro escrito por 3 pessoas aqui, viu? Dá para a gente pensar em alguma coisa, viu, Dani Vinícius? Porque é muita... Olha, se tem um convite, é uma avalanche de graça, né, que o Espírito nos faz viver. Amém. É a ação do Espírito Santo aqui, hein, padre? Ô, padre, o senhor faz com que o leitor fique um ano inteiro com a Sagrada Família, né? Porque o senhor não escreveu só os 50 dias no cenáculo com Maria. Como a Dani comentou, né, o senhor também escreveu o 3 meses com São José, em oração pela minha família. A gente está no ano de São José, né? E também, eu acho que
certamente é o livro mais conhecido do senhor, né? Que é a novena 9 Meses com Maria, uma novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Você pode falar brevemente sobre a proposta do 3 meses e do 9 meses? Então, a ideia de escrever na primeira pessoa surgiu aqui. Eu fui escrever a novena 9 Meses com Maria, que eu aprendi com minha mãe, mas não travava. Eu tenho muita facilidade de escrever, mas eu sentava na frente do computador e não vinha ideia. Aí eu percebi que eu deveria consagrar esse livro, rezei muito, fui diante do Santíssimo, me ajoelhei, pedi que se fosse obra de Deus e que se fosse agradar o coração de Maria, que essa obra nascesse. Eu desci para escrever e comecei a escrever como se fosse ela, né? Então, de fato, eu ouvia, eu não digo que são locuções interiores, porque mas é essa intimidade, essa proximidade com Maria e se deixar conduzir. Eu acho que o Espírito Santo também soprou muito. Então, esse livro, 9 Meses com Maria, é uma novena de 9 meses. A gente acompanha diariamente a Nossa Senhora grávida, nos ensinando a gestar espiritualmente Jesus na nossa alma. E a gente cria intimidade com Maria aqui. A gente se torna amigo, a gente se torna amiga de Nossa Senhora. E essa intimidade ninguém nos tira. Eu acho que é o grande presente do livro. Porque a gente nunca mais vai ver Maria com outros olhos, depois de passar 9 meses com ela e aprender com ela a receber Jesus na nossa alma. E depois veio 3 meses com São José, que é praticamente uma sequência do 9 meses com Maria. E aqui eu ousei dar voz a São José. Então, em 3 meses, São José nos conta 30 anos da Sagrada Família, que é a vida oculta de Jesus. Então, eu digo que eu era devoto de São José, mas quando eu parei para pensar, para escrever sobre ele, e eu comecei a dar voz a São José, a devoção ficou para trás. O que nasceu, de fato, foi um amor, uma paixão, um desejo ardente de imitar esse homem, de ser homem como ele, de ser consagrado a Deus como ele, né? De ser protetor dos outros, protetor da família, protetor dos bens, protetor dos valores, assim como ele. Então, aí surgiu 3 meses com São José. E o interessante é que a gente caminha 3 meses com a Sagrada Família em oração pela minha família, ou seja, cada um rezando pelo bem mais precioso que nós temos, que é o ser família. Muito bem. Então, vou aproveitar, né, padre, e convidar todo mundo para a live de amanhã. Amanhã tem live, viu? Às 7h30 da noite, é a live da novena 9 Meses com Maria. Padre Luiz Eli vai estar aqui com a gente, às 7h30 também. Então, quem quiser rezar com Nossa Senhora, no ciclo de oração da novena 9 Meses com Maria, tá todo mundo convidado. 7h30 da noite, aqui no Instagram da editora. Pessoal, já deu 1 hora de live, né? A gente precisa tá acabando já. Vou dar só alguns recadinhos antes das considerações finais de vocês, tá bom? A gente pode depois encerrar com uma bênção especial, né? Primeiro, as pessoas estão perguntando aí como faz para adquirir o livro, os 50 dias no Cenáculo com Maria. Pessoal, é muito simples, viu? No site da Ave Maria você pode adquirir, que é avemaria.com.br. Você também pode ir numa livraria católica aí perto da sua cidade, na livraria, você pode também adquirir o livro. Se não tiver, pede para ligar aqui na editora Ave Maria que a gente abastece a loja. Com certeza também nas lojas, nas livrarias da Canção Nova, nos grupos de oração da RCC, você vai encontrar. No Porta a Porta, né, padre? Que isso só sempre fala. Porta a Porta, é verdade, o Porta a Porta. Tenho várias pessoas do Porta a Porta que me seguem no Instagram e falam assim, eu estou revendendo os livros do senhor. Então, um abraço para essa massa de gente que é apaixonada por nosso Senhor Jesus Cristo, por Maria, evangeliza o Brasil inteiro. E esse livro é uma coedição com a editora Canção Nova. Isso, né? Então, justamente. Essa parceria. E, olha, e tem descontaço, viu, pessoal, no site da Ave Maria, porque em comemoração ao aniversário da editora, né, 123 anos, os livros do Padre Luiz Eli estão com 30% de desconto, viu? Esse aqui está com 30%. Então, lá no site, a promoção até o dia 31. Você que é aqui de São Paulo, a Ave Maria tem uma livraria aqui em São Paulo, aqui no bairro de Genópolis, a Livraria Ave Maria. Então, lá também está com desconto de 30%. Quem sabe você vindo aqui visitar a gente, você pode até encontrar o Padre Luiz Eli, né, padre? Tô por aqui.
Então, ó, mais um último recadinho, pessoal, é que nesse mês de maio, né, a Editora Ave Maria lançou aí várias obras dedicadas a Nossa Senhora. E essa última aqui que eu vou convidar vocês também para a live de lançamento, chama-se Itinerário Espiritual de Maria de Nazaré. Meditações sobre o Magnífica. Foi escrito pelo padre Gilson Luiz Maia. É um padre rogacionista que mora em Roma. O livro é magnífico, viu? Então, nessa quinta-feira, às 5 da tarde, vai ter a live de lançamento do livro, tá bom? Vai ser pelo Facebook e no YouTube da Editora Ave Maria. Tá todo mundo convidado também. Só ficar atento aí nas redes sociais da editora. Padre Luiz Elim, Vinícius, Dani, em nome dos missionários claretianos da Editora Ave Maria, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Que Deus abençoe imensamente o ministério, a vocação, toda a missão de vocês, as vossas famílias também, tá bom? Vocês podem, cada um aí na sequência das suas considerações finais, Padre Luiz Elim, Vinícius e Dani. Muito bem, agradeço o convite. Que maravilha a gente poder compartilhar o que o Espírito Santo faz, não só em nossas vidas, mas na igreja, né? A gente vê que, de fato, a igreja ela está viva, ela está pulsando. E esse pulsar a gente sente, a gente vê. Na América Latina, quando o Papa visitava determinados países, como Argentina, México, Chile, eu participei em alguns momentos, se vê, se sente, o Papa está presente, né? Aquela efervescência da juventude que explodia de alegria. Então, eu repito, se vê, se sente, o Espírito Santo está presente, né, na nossa igreja. Louvado seja Deus. Amém. Vinícius? Amém. Foi uma alegria para mim estar nessa noite com vocês também, o Espírito agindo no meio de nós, em nossos corações. Nós estamos nesse tempo tão desafiador, tempo de pandemia, mas o Espírito Santo nos impulsiona sempre para frente. Os corações, o Espírito está renovando a face da terra. Então não desanimemos, né? Nos projetemos para frente com fé em Jesus, né? Procure a sua comunidade paroquial, insira-se na comunidade, procure o seu grupo de oração ou uma nova comunidade, enfim, né? Porque é impossível crer sozinho, vai dizer o Papa Francisco na Lumen Fidei, né? A fé é algo que se abre ao nós. Então, sozinho a gente desanima mesmo, mas em comunidade, em grupo, a gente vai para frente. Que Deus nos abençoe e que a gente vença o mais rápido possível esse tempo difícil pelo qual estamos passando. Amém. Dani? Para mim foi uma alegria imensa participar, estar aí com vocês, falando deste livro 50 Dias no Cenáculo com Maria. Como eu disse, me alegro porque esses próximos 50 dias eu passarei junto com a Nossa Senhora. E depois eu conto para o senhor, padre, como é que foi a minha Legal, experiência. legal. A gente volta a conversar numa outra live. Se Deus quiser. Eu agradeço muito o convite, foi muito bom. Meu convite é sempre de estarmos unidos na hora da misericórdia, né? É a hora que eu encontro com o povo de Deus, é a hora em que nós nos reunimos, então. Convido também o padre, o Vinícius, você, Diego, para vir um dia rezar com a gente aqui na Canção Nova também. Vai ser uma alegria receber vocês aqui. Perfeito. Com certeza. Olha, pessoal, só lembrando que a live vai estar salva. Quem não pôde acompanhar agora, né, ao vivo, ela vai estar salva no feed do Instagram da editora. Vocês podem compartilhar depois, tá bom? E antes da bênção, padre, vou fazer um convite pro pessoal aqui, olha. Daqui uns 10 minutos, o senhor vai estar ao vivo na Rede Século XXI, falando sobre Pentecostes também, tá bom? É um programa... Eu tô sabendo, eu tô aqui calculando sabendo, o horário. né? Então, vamos para ver seu final, tá bom? Para não se atrasar lá no programa. Vamos lá. Eu vi que uma pessoa escreveu aqui. Você ia dizer mais alguma coisa? Pode terminar, Diego. Esse recado agora também. Eu vi que o pessoal falou do Homilia 1 Minuto. Do Homilia 1 Minuto. Eu vi que alguém perguntou. A Homilia 1 Minuto é um projeto que nós temos da gente poder meditar o Evangelho em 1 minutinho do nosso dia. Então, eu gravo os vídeos e a gente envia esse vídeo na manhã do dia para você com a passagem do Evangelho, pelo WhatsApp e pelo Telegram. Então, é só se inscrever e receber todos os dias uma meditação breve. É uma gotinha da palavra, mas essa gotinha ela faz crescer em nós esse amor e esse desejo de ser palavra de Deus, viva e eficaz,
no meio da sociedade, né? No meio das nossas cidades, no meio da nossa família. Então é só entrar no meu perfil, @Padre Luiz Erlim, que eu acho que depois a editora escreve aqui, @Padre Luiz Erlim, vai na bio, ali onde está a minha biografia, o primeiro store que tiver salvo chama Homilia, e ali dá acesso. Você entra ali e se cadastra num grupo, tá bem? Mas eu vou deixar o passo certinho o primeiro post depois da live vai ser esse daí, para quem quiser seguir, tá bom? Então, Tá bom. agradeço, e eu gostaria de terminar, antes da bênção final, com a oração do livro, que a gente reza todos os dias durante 50 dias, né? Que é esse clamor pelo Espírito Santo de Deus. Então a oração é assim: Deus Pai de misericórdia, pelo vosso Filho Jesus Cristo, Redentor do mundo, em unidade ao Espírito, ao Deus Espírito Santo, restaurador da humanidade, eu clamo por intercessão de Maria Santíssima, que o divino Espírito Santo de Deus possa fazer morada em mim e na vida de todas as pessoas. Eu peço por intermédio de Maria, que foi agraciada sendo filha predileta de vós, ó Altíssimo, esposa consagrada ao Espírito Santo, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Peço em oração que ela me ensine a fazer em tudo a vossa vontade, ó Pai Clementíssimo. Que ela me forme em seu imaculado coração, onde o Espírito Santo encontrou morada. Que ela geste no mais íntimo de mim o Verbo encarnado. A minha alma deseja ardentemente ser templo totalmente habitado pelo vosso Espírito Santo. Que o vosso sopro de vida penetre as minhas entranhas mais profundas e imprima em mim o selo de ser vosso filho, vosso amigo e vosso servo. Eu confio a direção da minha vida ao vosso Divino Espírito, para que ele reine em mim, pois é ele, segundo a vossa vontade, ó Pai, o hóspede das almas dos fiéis zelosos. Que ele seja a alma da minha alma, seja o meu guia, o meu protetor, minha fortaleza, meu paráclito, afugentando de minha vida e da vida dos meus todo engano produzido pelo espírito maligno. Trindade Santa, receba pelas mãos de Nossa Senhora de Pentecostes a súplica que eu vos faço agora, neste cenáculo, na esperança de que nasça em minha vida um novo Pentecostes. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou dar bênção com a imagem do Imaculado Coração de Maria. Eu sei que agora tem umas 360 pessoas nos acompanhando. Eu queria que você, no lugar que você estivesse, estendesse a mão em direção desse coração e pudesse tocar o amor que Maria tem por você, né? E que você ouça desse coração um convite: vem morar no meu coração, faça morada no meu coração, e você nunca mais se distanciará do que é fundamental na vida, que é o meu filho Jesus. É Maria falando para você. Receba agora a bênção do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, sobre a vossa saúde, os vossos projetos e sonhos, sobre todas as pessoas que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus. Grande abraço Amém. a todos. Tchau, tchau. Século XXI.